tudo bom? Hoje vamos falar sobre 6 desperdícios invisíveis dentro de restaurantes. Mas por que invisíveis, né? Porque esses custos, essas despesas e eventualmente esses gastos, eles são fundamentais para que se possa rodar uma operação. Um restaurante, né, qualquer tipo de estabelecimento que lide com alimento, pode ser produção de marmitas, produção de saladas. Em algum momento esse tipo de custo vai acontecer. Mas o que muitos não se dão conta é que esses gastos, essas despesas e esses custos podem sim ser controlados. E você vai ficar chocado quando vê a quantidade de reais que se pode economizar no final do mês, tomando essas 6 ações que eu vou passar aqui para vocês no vídeo. Então, começando pelo consumo de água. Obviamente, água é um custo, é uma despesa que eu não tenho como não ter dentro de um restaurante. Eu utilizo água para limpeza, os próprios funcionários vão ter que utilizar na hora antes de entrar na cozinha, até para tomar banho. Tem um consumo de água dos clientes também. Então vamos supor a seguinte realidade, tá? Um restaurante que tem uma conta de água no valor de R$ 1.500, tá? Onde 30% desse custo com água vem de banheiros de clientes. Esses 30% eu estou me referindo apenas a torneiras, tá? Então aquele acionamento de torneira que tu utiliza para lavar mãos após usar o sanitário. Então 30% de 1.500 equivale a R$ 450 dessa conta é só para banheiro de cliente. Bom, 20% desses 1.500 é exclusivo de gasto dos sanitários. Eu não sei se você sabe, mas a cada descarga que é dada, depende muito se a descarga é antiga, se a descarga é nova. Principalmente as mais antigas, tem descargas que chegam a consumir mais de 20 litros de água por descarga. Então 20% de 1.500 equivale a R$ 300 só com descargas utilizadas dentro do restaurante, tá? Então o que a gente vai fazer para economizar nesses dois itens? As torneiras vão ser substituídas por torneiras de acionamento automático, onde tu tem um temporizador e tu consegue regular a quantidade, tanto o volume de água, quanto o tempo que ela vai ficar acesa. Esse é o primeiro item. Essa simples alteração já reduz o consumo das torneiras em 50%. Tá? E o que vai ser feito com os vasos sanitários? Agora as construções mais modernas já vêm com isso. Eles chamam de um acionamento duplo. Como é que funciona? Eles têm a descarga curta e a descarga longa, onde a curta vai ser usada para o xixi e a longa vai ser usada para o famoso número 2. Então, normalmente a gente consegue uma redução de 40% só fazendo a atualização, mudando a caixa sanitária dos vasos por esse tipo de sistema. Produto de limpeza. Esse tipo de custo, né, ele está muito atrelado ao consumo de água. O que muitas pessoas não sabem é que os produtos comuns, os produtos de detergente que a gente usa em casa para lavar louça, eles não são adequados para um restaurante. Por quê? Porque os produtos de casa eles fazem muita espuma. Quanto mais espuma eu utilizar para lavar louças, para lavar bancadas, para lavar o chão da cozinha, mais água eu vou ter que utilizar para poder fazer um enxágue. E o pior, excesso de espuma não tem nada a ver com eficiência. Espuma é um componente da fórmula dos detergentes. Então, o que eu preciso de uma linha de produtos profissional? O que essas linhas de produtos profissionais? Existem várias marcas que fazem isso e trabalham com produtos específicos para restaurantes. Normalmente os detergentes fazem pouca espuma ou alguns não fazem espuma, porque o que é importante? Remover a gordura, limpar, sejam potes, sejam louças, mas de forma econômica e que me dê um padrão de limpeza bom. Por exemplo, eu não tenho como limpar uma coifa com detergente comum de cozinha, porque o nível de gordura de uma coifa de um restaurante é uma coisa absurda, então não tem como. Então a simples migração, se eu trocar um detergente comum de louças, que muitas vezes é utilizado de forma descontrolada, até porque ele não limpa, né? O pessoal corta a tampinha e usa 2, 3 garrafinhas daquelas por dia. Se eu trocar por uma linha de produtos
profissional, com certeza se terá uma redução de pelo menos 20% nesse custo. Então aqui a gente está supondo um restaurante que gasta R$ 2.000 com produtos de limpeza todos os meses. Então vamos ver o que a gente vai conseguir reduzir depois fazendo essa migração. Agora vamos falar do custo com hortifruti grangeiros. Um erro muito comum cometido, pelos empresários é achar que os hortifruti grangeiros são os insumos mais baratos, de menor custo dentro do restaurante. Porque eles tendem muito a fazer uma comparação simplista, onde o preço de uma carne nobre vai a R$59, R$60 o quilo, onde eu pago muitas vezes R$2, R$3 por um molho de manjericão, um molho de alecrim, o quilo de uma batata, o quilo de uma cebola. Então, essa comparação simplista, só analisando isso, sem levar em consideração as perdas que eu tenho, o desperdício que eu tenho nesse tipo de item, é um erro muito comum e muito grave. Então aqui estou fazendo uma simulação de um restaurante que gasta R$8.000 com hortifruti grangeiros. E o que acaba acontecendo nas operações? Muita negligência na hora de cuidar do alimento. Então assim, primeiro a gente tem que entender a diferença entre descarte e desperdício. Descarte é quando por alguma falha da empresa, do funcionário, aquele alimento acabou indo pro lixo. Ele estava em condições, mas teve falhas, negligências ali naquele processo, ou no armazenamento, ou no preparo, e eu não consegui servir aquele alimento. Já desperdício é a casca da cebola, a casca da batata, coisas que eu não consigo aproveitar no prato do cliente, eu simplesmente não consigo usar. Mas o descarte, aí que tá o problema. Sabe o cesto da batata, que sempre fica umas 4, 5 batatas ali feias, mofadas, podres às vezes até, que o pessoal não cuida. Tá no limão, na laranjinha que o barman corta e deixa pronto para colocar nas bebidas. E muitas vezes aquela quantidade de limão e de laranja que é cortado vai pro lixo, porque cortou em excesso e tu não tem como aproveitar para outro dia. Imagina se for limão siciliano ainda, que está em torno de R$10, R$11 o quilo do limão. Então, somado, se a gente conseguir implementar um controle de descartes, envolvendo toda a equipe, treinando, capacitando esses funcionários para ter esse controle, é bem viável uma redução que vai na casa de 20%. Então eu vou reduzir em 20% o meu custo com hortifruti grangeiros tomando essas atitudes. Papel de higiene de mãos. Aqui é muito comum o pessoal, na hora de escolher uma empresa para prestar serviço que vá vender esses itens para o restaurante, acabar optando pelo papel mais fino, aquele papel que é mais barato, e fazendo aquele cálculo ali de cabeça rápido, se chega na conclusão, não, esse daqui é bem mais barato que o papel premium, que o papel mais top que se utiliza. Lembrando, o papel não é só para cliente secar as mãos. Dentro da cozinha é obrigatório por lei, desde 2004, a nossa legislação de boas práticas obriga a ter papel de mãos para que o cozinheiro, o auxiliar, possa, depois que lavou, secar as mãos adequadamente. Ele não pode estar secando as mãos na roupa, isso é proibido. Então eu tenho o custo dentro da cozinha, dentro dos banheiros, dos vestiários e o custo do papel que o cliente vai utilizar. Então assim, vamos supor o seguinte, que na hora que se fez a escolha, o consumo vai ser em torno de 6 rolos de papel ruim por dia. E ao trocar esse tipo de papel por um papel mais nobre, eu consigo, ao invés de gastar 6 rolos, eu vou gastar 4 rolos de um papel que é mais grosso. Porque o papel mais grosso ele tende a rasgar menos, seca as mãos mais rápido, então eu preciso de menos folhas, menos quantidade de picoteio para conseguir secar as mãos. Então eu vou fazer essa redução de 6 para 4, mas esses 4 rolos são um pouco mais caros. Então fica aí até o final que eu vou dizer para vocês quanto foi a economia só na troca do papel. Vamos falar agora sobre luz. Até hoje não inventaram um restaurante à luz de velas, mas seria ótimo para o bolso do empresário. Então, vamos supor um restaurante que gasta R$5.000 por mês com luz, onde 10% desse custo vai para lâmpadas, então tudo que é tipo de luminária, lâmpada embutida, luminárias, decorativos e tudo. E 54% desses 5.000 vai para ar-condicionado e o resto é gasto com maquinários. Eu tenho geladeira, freezer, micro-ondas, eu tenho mixer, batedeiras, etc. Obviamente, eu não tenho como reduzir esse custo de maquinário, isso daí está dentro da operação.
muito menos desligar isso de noite para economizar energia, né? Pelo amor de Deus, só o que me falta. O que a gente pode fazer? Existem tecnologias mais avançadas, né? Então, tanto na questão do ar-condicionado como na questão das lâmpadas, as lâmpadas ser substituídas pela LED, que garante uma redução de 70% na conta de luz. E o ar-condicionado, o que a gente pode fazer também? Tem que ver se o teu ar existe a função inverter. Se não existe, vale muito a pena fazer a troca, tá? Pela tecnologia inverter, que isso garante uma economia bem significativa no final do mês. E tem outras dicas, né? Não adianta tu ligar o ar-condicionado a 19 graus se tá 40 graus na rua. Então tu nunca liga na potência máxima. Tu faz primeiro ele trabalhar ali a 23, 24 graus e só fazer essa modificação, conscientizar a equipe para ter esse cuidado já ajuda muito a reduzir a conta de luz. E ligar nos horários de pico, eu não vou deixar, né, 8 horas ali o ar funcionando. Só se tiver necessidade, se tiver clientes ali utilizando. E por último, vamos falar de outro tipo de desperdício, que é na verdade um descarte, que é o que sobra no prato do cliente e tem um pouco a ver ali com a questão dos hortifrutigranjeiros, mas aqui eu estou englobando tudo que é produzido dentro do restaurante. Então, começando assim, digamos que os pratos que estão sendo servidos para uma pessoa estão muito grandes. Você já fez isso? Já deu uma olhada ali no seu lixo? O que está retornando? O que sobra no prato do cliente? Pode ser que as quantidades servidas dos pratos estejam além da capacidade da pessoa. As pessoas não estão conseguindo comer toda aquela comida que está no prato. Então vamos começar pelo seguinte, vamos supor que a gente consiga reduzir tanto o meu desperdício, erros na cozinha, alimento que venceu e foi fora, aqueles restinhos que ficaram ruins que tu não conseguiu aproveitar. Isso, e fazer uma análise crítica do que está sendo servido no prato do cliente para ver se realmente não está um exagero. E atrás a gente tem que entender por que aquilo não está sendo consumido, porque se foi pro lixo, uma coisa é certa, bom não estava ou era excesso de comida. Então essa redução garantiria uma redução de pelo menos 10%. Tá? Então considerando o restaurante gasta 40 mil com mercadorias, que o CMV ali é 40 mil reais, imagina, economizar 10% em cima desses 40 mil, seria uma baita de uma economia, certo? E se você quer aprender a fazer um gerenciamento melhor da sua produção, a economizar, saber fazer um fluxo operacional bom dentro da sua cozinha, saber tomar decisões, né, a ver com a produção dos alimentos e tentar ajustar o máximo possível para reduzir, quase zerar as suas perdas, te convido a conhecer o meu e-book, que é Como Gerenciar a Produção na Cozinha. Vou deixar o link aqui embaixo. Vamos somar então tudo que foi possível economizar fazendo essas modificações, essas alterações? Então vamos lá, começando pelo consumo de água. No momento que eu troquei as torneiras, eu já economizei R$ 225. No momento que eu troquei as descargas, eu economizei mais R$ 120 em conta de água. No momento que eu troquei agora, produto de limpeza, eu comecei a trabalhar com uma linha profissional, economizei 200. Hortifrutigranjeiros, então controlando muito bem os pedidos, pedindo todos os dias, pedindo exatamente quantidade baseado na ficha técnica fracionada, que é o que eu vou produzir naquela semana ou no dia seguinte. Eu consegui uma economia de 20%, então isso deu R$ 1.600 de economia. Bastante, né? Papel de higiene de secar mãos, tá? Papel de mãos. Foi economizado trocando mais fino pelo mais grosso, R$ 338. Luz, substituindo as lâmpadas por tecnologia LED, se economizou R$ 350. E trocando o ar-condicionado pela tecnologia inverter, olha só, se economizou R$ 1.620. Absurda a diferença entre o ar antigo e o ar com a tecnologia mais avançada. Restos de alimentos e descarte, então foi feito todo um levantamento, foi visto se os pratos realmente estavam num tamanho adequado para o público que vai nesse restaurante, foi controlada a produção para evitar sobras dentro da cozinha também. Só essa redução de 10% no CMV gerou R$ 4.000 de economia, R$ 4.000 que ficaram no bolso no final do mês. Então, somando tudo isso, olha só o valor.
R$ 8.453 de economia por mês é possível se ter fazendo essas medidas, tomando essas atitudes e tendo controle sobre o restaurante, sobre quem gerencia o restaurante também. Então, se eu multiplicar esses R$ 8.453 por 12 no ano, isso gera uma economia de R$ 101.000. Que loucura, né? Então tá, né, gente? Eu acho que tá bem claro aí que dá sim para economizar. Tá tudo vinculado à forma como a equipe entende isso e é muito importante ter um gestor ativo que participe junto com a equipe, que tá sempre lá cobrando, conferindo, vendo se realmente aquilo ali é necessário ou não, tá? Isso é gestão e não tem mágica, né? Como na maioria, né, das coisas que a gente fala aqui, não tem mágica. Tem que gerenciar, tem que ser ativo, tem que acompanhar todo o processo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.